Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, aquilo que eu quero ministrar hoje, pela palavra de Deus, é algo que tem vindo ao meu coração em relação a algum sentimento que por onde eu tenho passado temos visto algumas interpretações muito diferentes. Não sei se os irmãos já perceberam que cada vez mais e mais e mais se levantam religiões, cada vez mais e mais estão a aparecer coisas novas que estão a trazer alguma confusão ao povo de Deus. Cada vez mais nós estamos a ver pessoas a saírem do foco da palavra de Deus, se contaminando com coisas que não têm nada a ver com aquilo que é a pureza da palavra. E isso cabe a nós, pastores, a chamar a atenção das ovelhas para que elas não comam qualquer alimento, para que não se contaminem e para que elas não venham a ficar ou a sofrer dano. Estamos a viver um fenómeno claro de engano e de sono dentro das igrejas. Andamos a ver claramente que há este fenómeno, mas ele não é por acaso algo que aconteceu assim por acontecer. Isto já estava na palavra de Deus. E a palavra de Deus, desde que ela foi escrita, e como já leram, nós estamos a ler aqui no Velho Testamento, em Isaías, que o Senhor é o mesmo, ou não é? E além dele, houve alguém antes? Houve alguém depois? Não. Ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Amado, aquilo que eu quero chamar a atenção nesta manhã é pelo engano que muita gente está a ser levada por muitos crentes que se deixam levar por toda a roda de doutrina falsa e que se deixa contaminar, endurecendo o seu coração. Cuidado, amado, eu quero alertar a isto. Eu vou mostrar pela palavra de Deus que o próprio Jesus tinha uma grande preocupação de não deixar que os seus discípulos se contaminassem com o fermento velho. Diga assim comigo, fermento velho. O que é um fermento para você? Aqui os mais idosos, não digo os mais velhos, os mais idosos como eu, não é? Que já fizemos muito pão, que já amassámos muito pão. Não é pão que o diabo amassou com os pés, hein? Mas pão que nós já amassámos, não é? Toda a gente sabe que o pão precisa do quê? Para quê? Para quê? Para crescer, é ou não é? Hã? Concordam comigo ou não? O próprio Jesus falava desse fermento e dizia para nós não nos contaminarmos com o fermento velho, mas sabe, aqui a palavra de Deus me deixou assim a pensar para ir à procura do fermento. Mas porquê que ele usou a palavra fermento? Diga assim comigo, o fermento é um agente motivador. Concordam comigo ou não? E agora vocês todos disseram, porquê que serve o fermento? Para quê? É um agente motivador ou não é? Faz? Faz ou não faz? Concordam comigo ou não? Hã? Estamos todos aqui uns padeiros. Hã? Vamos agora abrir uma padaria. Os irmãos estão preparados para abrir uma padaria comigo ou não? Hã? Mas este pão é o pão da vida. Hã? Veja bem como Jesus usava a parábola. Eu amo Jesus por isto. Ele fala por parábolas para todos nós conseguimos entender e interpretar bem a sua palavra. Já viu? Ele, tão sábio como ele é, porque nós podemos, às vezes eu falo com pessoas, falam que eu não entendi nada. E hoje cada vez mais se fala não entendendo nada. Não é aquelas pessoas que são catedráticas, têm aqueles estudos que é importante estudar, mas falam, e depois no fim, desculpa, o senhor disse o quê? Uma hora de falar e ninguém entendeu? É, mas Jesus era muito prático. Diga assim, Jesus é prático. É ou não é, igreja? Dê uma salva de palmas para ele, irmãos. A palavra de Deus fala fermento, diga assim comigo, significa agente motivador e animador. Diga uma coisa, quem já fez pão, quando você acabou de amassar o pãozinho, que tapou o pãozinho, você não começa a ver a massa se animando? Começa ou não? Começa a crescer. Aqui há dias eu fiquei assustado. A minha esposa comprou um bocado de pão, já feito, uma massa especial que ela comprou dentro de um saco. E eu fui ao frigorífico e de repente vejo o saco. Disse, o que é que tu estás aqui para dizer? Está uma bomba ou quê? E ela assim, não, é o nosso pãozinho.
epá, aquela coisa cresceu. Então eu fiquei olhando para isso, e ontem, quando a palavra de Deus veio ao meu coração para eu ir buscar algo para trazer à igreja, o Senhor fala isto comigo e começa a falar por esta parábola, e eu comecei a ouvir o Senhor e o Espírito Santo a falar comigo. Olha, sabes uma coisa? O fermento é algo que é motivador e é também animador. Venha comigo, vamos ler talvez um pouco a palavra para a gente poder perceber, para que nós tenhamos assim uma visão daquilo que estamos a falar. Mateus 16, versículo 6. Já encontraram? Mateus 16, versículo 6, e diz assim, o próprio Jesus. E disse-lhes quem? Tem na sua Bíblia ou não? Concordam comigo que quem está a falar é Jesus? Concordam comigo ou não? É Jesus ou não é? Ok. Então, e disse-lhes quem? Ok, é só para ver se os irmãos estão animados e estão comigo. Estão juntos? Estamos juntos. Ok, então vamos lá. Versículo 6 diz assim, e disse-lhe Jesus, adverti e acautelai-vos do fermento dos e saduceus. Olhem para mim, Jesus estava a falar do fermento, e estava a falar do fermento dos saduceus e dos fariseus. Ou seja, Jesus estava a olhar para um contexto de situação que havia um povo que se animava muito e que tinha uma forma de iludir as pessoas com um fermento um pouco diferente daquilo que era o bom. Ou seja, Jesus estava a falar com os seus discípulos e os seus discípulos estavam a levar aquilo para o outro lado. Se vocês verem a palavra de Deus, vão ver que eles próprios estavam a pensar que ele estava a falar do pão que eles tinham esquecido para trazer, e o próprio Jesus diz assim, no versículo 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Olhem para mim, Jesus está aqui a falar de pão, igreja? Hello? Agora está aqui o pessoal um bocado baralhado. Espera aí, ainda há bocado estávamos a falar de pão, agora não é pão. Vamos fazer o quê? Vamos comer peixe. Se alguém está com fome, limpa os bigodes agora que a gente vamos falar de outra coisa. Aqui Jesus, é interessante como ele pega nesta parábola e traz uma matéria para dentro da visão para tentar explicar algo muito simples que eles não estavam de forma nenhuma a conseguir perceber. Muitas vezes nós temos que aplicar situações de vida para nós entendermos as espirituais. O próprio Jesus estava a pegar num ingrediente que se chama fermento, que é um agente motivador e animador. Concordam comigo ou não? Estamos juntos ou não? Então Jesus pega nesse ingrediente para mostrar aos seus discípulos uma coisa muito simples. Só que eles estavam um pouco baralhados. Tanto que vocês veem no versículo 12, diz o quê? 16, 12. Estamos juntos, igreja? Estamos a ler a palavra de Deus? Estão a ver como é bom nós termos Bíblia? Todo o que tem Bíblia sabe estas coisas. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ok, irmãos, porquê é que Jesus falava isto? Porque ele sabia que havia uma camada de gente que se empolgava com coisas para levantar, para animar as pessoas ao engano. E hoje não é diferente. Atenção, nós estamos a viver tempos diferentes. Hoje nós temos que nos guardar de muito bem de quem nós ouvimos. E aonde é que nós vamos ouvir? Porque hoje não é diferente, o fermento continua a ser fermento, ou não concordam comigo? Estamos em pleno, hoje é 2015, ou 14, ou 16? 14, estão a ver como ainda estou bom de cabeça? Pensava que já estávamos em 2016. Mas vejam bem, ainda hoje, em 2014, domingo a quantos?
10 de agosto, tempo de férias, hein? Ainda estamos a falar do fermento ou não estamos a falar? Toda a gente me disse aqui, praticamente conhece o que é fermento. Então não estão a falar de coisa nova, ou estou? Isto é coisa velha, é ou não é? Vocês leram lá em Isaías, lembram-se lá o que é que acabámos de ler? Lá no passado, as coisas do passado, lembram-se ou não lembram? Está lá escrito ou não estão? Estamos a vir aqui para a frente, na era, está Jesus a falar connosco, dizendo assim, livra-te do fermento. Estava a falar de pão? Estava a falar de doutrina. Doutrina. Amado, eu hoje sou um homem que, pela graça de Deus, já passei por muitas partes do mundo pregando o Evangelho e ouvindo o Evangelho. Pela parte por onde eu passo, sempre ouvi falar que Jesus é Jesus, Pai é Pai, Espírito Santo é Espírito Santo. Em toda a parte por onde eu já vivi, por onde eu já passei, ninguém me falou do contrário. E eu quero alertar a amada igreja nesta manhã. Amados, hoje não é diferente do tempo em que Jesus estava ministrando aos seus discípulos. Cuidado com o fermento que anda aí dos fariseus. Cuidado, irmãos. Não te deixes contaminar por ele. Não te deixes envolver por ele. Ele parece que é animador. É ou não é? Parece que anima. Parece que é motivador. É ou não é? Ninguém vem falar de outro Deus, de outra doutrina, de uma forma assim, sabe? Eu sirvo agora a um Deus que estou mal, mas mal, pior, pior. Nunca fui coisa pior que a minha vida agora. Nunca tive tão mal de conhecer este Deus. Alguém já ouviu falar isso? Ninguém, eu creio que ninguém ouviu isso. Ou alguém já ouviu? Hã? Eu nunca ouvi. Eu ouço sempre. Agora estou num sítio, nota 10. Nota 10. É assim que os fariseus falam. Nota 10. Agora sim. Agora é que eu estou bem. Bem, mas bem. E começa a farinha. Hã? E sabe, amados, achei uma coisa curiosa aqui há dias com a minha esposa. Até tenho uma fotografia com isso. O pão, quando começa a crescer, começamos a ter apetite de comer. É ou não é? A minha esposa fez ali um pão. Posso dizer tudo ou não? Aquilo aos olhos, irmão, saltou. Tal! E epá, ela pôs aquilo no forno, com todo o amor e carinho. Vocês não acreditam? Tenho aqui no telemóvel a fotografia. E quando eu fui dar uma dentada, ia partindo os dentes. Ela disse que eu podia falar. Estamos a rir, irmãos. Mas às vezes tudo o que nos apresentam pode nos fazer partir os dentes. Vejam como Deus é. Como Deus é um craque. Nestas pequenas ilustrações. Como Deus nos faz trazer para a vivência aquilo que nós podemos viver no dia a dia. Porque nem tudo o que nos apresenta é bom. Pode estar muito motivador. É ou não é? Hã? Porque o agente fermento é para motivar. E Jesus olhava para os judeus como fermento. Eles eram pessoas que anunciavam aquilo que eram as coisas de Deus, mas de uma forma deturpada. De uma forma ao seu jeito. Por isso Jesus, aquilo entre eles os judeus não... Os judeus não, os fariseus. Aquilo não fazia faísca. Chamava-lhes o quê? Hipócritas, raça de víboras, não era? E hoje nós temos no nosso meio, infelizmente, esta natureza fariseutica que ainda tenta nos levar para fora dos caminhos daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Por isso ele disse, cuidado, livrai-vos do fermento dos fariseus. Amado, vão vir até ti coisas para te animar. Vão vir até ti coisas para te tentar iludir. Mostrando aparentemente um grande bolo, mas que por trás disso está algo que está escondido. E não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Ouça, ainda agora aqui há dias, ouvi comentários que Jesus deixou de ser Jesus. Nunca existiu Jesus nenhum. Infelizmente, nós já ouvimos comentários em que tudo isto que está a acontecer da palavra de Deus é só gente que é religiosa. E eu quero dizer aos irmãos, cuidado com isso, irmãos. Porque você acabou de ler que desde o princípio Ele era o Senhor. Concordam comigo ou não? Ele é desde o princípio. Então, eu quero deixar isto bem claro aqui nesta manhã. Esta igreja do Renovo é uma igreja que se rege pela sua palavra e que acredita num Deus vivo, que era antes, hoje e eternamente. Amém, igreja? Nós queremos nesta manhã deixar aos irmãos o seguinte, um alerta, cuidado com o fermento que contamina e que vem trazer à vida dos irmãos perturbação. Anda gente baralhada, andam pessoas, e estamos a falar de gente de igreja, que já tem anos de igreja e que se deixa endominar por este fermento que contamina a pessoa fica extremamente empolgada e quando ela está apanhada por isso, está sujeita a ficar como eu, partir os dentes. Eu por acaso não parti, irmãos, não, eu estou a exagerar. A minha esposa sabe que nós comemos o pãozinho todo, não é? Devagarinho, porque é para não partir os dentinhos, não é? Mas o pão estava saboroso, irmãos. É isso que eu queria acabar de dizer, é que o pão aparentemente estava bonito, ao trincar um bocadinho duro, mas estava gostoso. Hã? Muitas vezes nós estamos a ouvir alguém a falar de coisas relacionadas com Deus, aparentemente está bonito, a trincar um bocadinho duro, mas depois até parece gostoso. Sabe, por exemplo, esta coisa do casamento, isto era do tempo da era da pedra, pá. Casar agora, isto não é preciso casar. É melhor estarem juntos, sabem porquê? Poupam no dinheiro do divórcio, não dão trabalho às pessoas. Biblicamente falando, diz a palavra de Deus, melhor casar-se do que abraçar-se. Estão a entender o que eu quero dizer, irmãos? Aparentemente dá jeito, nós vivemos juntos, porque... Então o que é que se procura? Uma doutrina que dá jeito. Concordam comigo ou não? Aquela tal doutrina dos fariseus, não é? E hoje, salvos para sempre. Hoje, anda aí umas doutrinas, hoje salvo para sempre. Ok, irmão, então, para que é que Jesus foi à cruz? Diga comigo, primeiro, eu era pecador. E se eu não tivesse lá ido? Pagar pelos meus pecados? Eu ainda era pecador. E qual era o resultado do pecado? Morte. Diga assim comigo, o resultado do pecado é morte. Então eu pergunto posso continuar a andar em pecado? Amado, hoje as doutrinas são adequadas para aquilo que é conveniente. Concordam comigo ou não? Eu hoje vejo pessoas que eram extremamente vividas dentro da igreja pela palavra de Deus e que infelizmente estão completamente afastados dos caminhos do Senhor e que não glorificam a Deus a sua vida. É por isso que eu quero dizer esta manhã à igreja, cuidado com o fermento dos... Hoje nós temos que ter muito cuidado aonde é que nós nos sentamos para ouvir falar do Evangelho ou das coisas do Senhor. Vocês podem dizer, pastor, mas eles falam de Deus, eles falam de igreja, eles falam de... É verdade, irmão, mas de que forma? A que jeito? A palavra de Deus diz que os demónios também acreditam em Deus. É ou não é? Sabia disso ou não? Se há alguém que é mais crente dentro da igreja do Senhor, é o diabo. Sabem porquê? Porque quando você menciona o nome de Jesus, ele sai. Quando você diz, diabo, retira-te em nome de Jesus, ele é o primeiro a sair. Sabia disso? Nós temos muito crente que não. Enfrenta o Senhor, ateima com o Senhor. O Senhor está a dizer para ele não pecar, ele continua. O Senhor está a dizer para ele desviar daquele caminho, ele continua naquele caminho. Ele é teimoso, mas o diabo não. O diabo tem uma coisa, já foi vencido. Sabia disso? Foi ou não foi? Jesus venceu ou não venceu o diabo? Só falta o diabo fazer uma coisa. Sabe o que é que é? O que é que falta o diabo fazer? Não, converter-se. O diabo falta render-se. Já foi vencido ou não foi?
Ele já se rendeu? É teimoso. É teimoso, é o espírito do diabo que muita gente tem, é ser teimosa. A teima com aquilo que não devia teimar. Mas eu acho que devia conhecer um pouco mais, porque nós temos que evoluir um pouquinho no conhecimento. Queres conhecer melhor a palavra de Deus? Estuda a palavra de Deus. E deixa de doutrinas de homens. Porque a doutrina de homens, eu já vou mostrar pela palavra de Deus, elas só trazem confusão. Só trazem, dentro da cabeça das pessoas, trazer não só o desânimo, como elas também trazem dentro dela o ânimo para fazer mal, como também mostra aparentemente alguma coisa muito grande. Versículo 12 diz assim: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão. Os próprios discípulos estavam aqui um bocadinho baralhados. Mas a doutrina dos fariseus. A palavra de Deus diz que hoje não é diferente contra o engano das palavras vãs. Venha comigo para Efésios 5, versículo 6, quer ver? Efésios 5, versículo 6. Glória a Deus, que nós temos hoje um manual bem claro para nós podermos ver. E diz a palavra de Deus: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Amado, quando nós estamos fora da palavra, quando nós somos insistentes, vem a ira de Deus sobre nós. E isso não agrada a Deus. Então diz a palavra de Deus, para nós não nos levarmos por toda a doutrina. Roda de doutrina. Hebreus 10, versículo 9. Vamos lá ver também o que está aqui escrito. E olha aqui. A palavra de Deus. Hebreus 13, versículo 9. 13, 9, perdão. A palavra de Deus diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com o quê? E não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Amém, irmãos? Toda a roda de doutrinas é preciso nós temos de ter cuidado, irmãos. Porque dá a sensação que aparentemente é algo bom. O fermento dá a sensação que ele é bom. Dá a sensação que ele traz algo assim bonito, motivador e animador. Mas na verdade, nós temos que analisar, temos que pesar bem se é de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Amém, irmão? Nós temos que olhar bem. Colossenses 2, versículo 8. Venha comigo. Um bocadinho para trás. Colossenses 2, versículo 8. E diz assim: tende cuidado. Já encontraram os irmãos? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do e não segundo. Vocês conseguem perceber isto, irmãos? Vocês conseguem perceber que aqui a palavra de Deus está a falar de rudimentos, está a falar de muitas coisas que estão a acontecer no mundo, ao qual os homens vão montando as suas próprias doutrinas. Estão a entender isto, irmãos? Por isso nós não temos que olhar para isso, porque hoje tudo que sai fora daquilo que está escrito na palavra de Deus, ela pode trazer a você, pode e traz certeza, irmão. Eu assino por baixo. Toda a pessoa que começa a ler livro do homem, estamos a falar livros do homem, que são livros que têm muitos deles, atenção, não estou a dizer que os livros escritos por homens de Deus que não edificam, mas se eles não estão montados em cima da palavra de Deus, eu quero dizer a você, tenha cuidado, aquilo que você lê ou aquilo que você ouve, porque aquilo que não está bem contextualizado em cima da palavra de Deus, nós temos que tirar fora e analisar para que não venha prejudicar a nossa vida. Eu conheço homens que andavam muito bem nos caminhos do Senhor e que de repente desvirtuaram todas as coisas. Eu ouvi fulano tal, com uma doutrina interessante, eu gostei daquela situação. Sabe, agora todos nós vivemos pela graça de Deus. Todos nós vivemos pela graça de Deus, é verdade. Não é mentira nenhuma.
Mas não significa que eu, pelo andar pela graça de Deus, que vou agora começar a andar em pecado. Começar a roubar, prostituição, começar a andar em vidas ilícitas. A palavra de Deus fala clara que isso não edifica. E vem a ira de Deus. A ira vem sobre nós. A palavra de Deus também diz para nós termos cuidado com os lobos que vêm no nosso meio, que são pessoas formadas com peles de ovelha para nos tentar tirar. Querem ver? Venham lá comigo. Mateus 7,15. Vamos ler estas coisas. É importante nós lermos a palavra de Deus, irmãos. Você pode dizer, pastor, já ouvi tanta vez falar isso. Então ouça outra vez que não faz mal nenhum. Só nos faz bem. Até a mim, irmão. Mateus 7, versículo 15 diz assim. Já encontraram? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como? Mas interiormente são quê? São como, irmão? São lobos devoradores. Olhem para mim, irmãos. Aparentemente, são pessoas que vêm como deve ser, vestidas como ovelhinhas. São pessoas que vêm falando coisas bonitas, trazendo um fermentozinho agradável. Sabe, aquele fermentozinho motivador? Aquele fermento que aparentemente nos dá assim vontade de comer, mas que por trás disto tem como devorador. Amém, irmão? A palavra de Deus diz que não fomos nós, e não somos só nós, fomos advertidos por isso. Nós temos bem claros que Jesus, quando saiu do batismo, Jesus teve um problema no Jordão que foi levado pelo Espírito Santo. Problema não é problema. Para nós é problema, mas para ele não era. Ele foi tentado a ser enganado por quem? Pelo próprio diabo. Foi ou não foi? A palavra, vamos ler Lucas. Vamos lá, irmãos. Querem ver? Não é diferente aos dias de hoje. Lucas 4, versículo 1 diz assim. Vamos ler aqui um pouco a tentação de Jesus. E disse assim, e Jesus, Lucas 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. E 40 dias foi tentado por quem? E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe quem? No versículo 3, e disse-lhe quem? O diabo. Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só pão viverá o homem, mas de toda a palavra que... Você acha que parou o diabo? Não. Olhe no versículo 5. E o diabo, levando para um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que é que Jesus disse? No versículo 8, respondendo Jesus, não é? Vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só... Agora olha para mim, irmão. Quem é que estava aqui nesta situação caricata de tentação? Quem é? Jesus, o próprio Filho de Deus, estava a ser tentado por quem? E você acha que é diferente nos dias de hoje? Você acha que não vão vir até si diabozinhos para vos atentar tirar dos caminhos do Senhor? Quem somos nós ao pé de Jesus? Nada. Não somos ninguém. É ou não é, irmãos? Somos ou não somos? Somos ninguém. Então, se nós não nos prepararmos, não nos acautelarmos, se nós não estivermos muito enraizados na palavra de Deus, se nós começarmos a ouvir todo o vento de doutrinas, você acha que vai aguentar? Não aguenta, nem você nem ninguém. O próprio Jesus teve necessidade de dizer, espera aí, nem só de pão viverá o homem comer o pão da tia Paula. Quem comer o pão da dona Ana Paula está sujeito a partir um dente. Meu amor, isto é uma... Vou continuar a fazer pão porque é bom o teu pão, filha. Vocês conseguem perceber onde é que eu estou a chegar, irmãos?
Vocês estão juntos comigo ou não? Estamos lá ou não? Agora neste momento estamos no deserto. Estamos com quem? Com Jesus. E estamos a ouvir uma história de que a quem é que lhe foi entregue todo o reino? Ao diabo, irmão. É que vocês não se esqueçam, quem é que neste momento governa esta terra? Isso, a igreja está alerta nisso ou não? Este é que é o problema do crente. O crente muitas vezes, sabe, começa a ser tão religioso, já só falta aquela orla à volta da cabeça e pô-la dentro de uma redoma de vidro. Só lhe falta isso. Mas esquece que ele não está sozinho. Hoje nós temos que olhar bem para as movimentações que existem para nos tirar da presença de Deus. Porque se há uma coisa que o diabo não gosta, é mesmo o livro que você tem na sua mão. Sabia disso? O diabo detesta o livro que você tem na sua mão. Porque ele sabe que através desse livro que você tem na sua mão, você conhece a verdade. E diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ninguém faça de você presa sua. É o que a palavra de Deus diz. Muita gente ficou livre por causa do sangue de Jesus e de repente voltou a ficar presa às vãs doutrinas dos homens. Porque quando nós saímos da presença de Deus, quando nós voltamos para aquilo que é a vontade do homem e não de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. Porque Deus se ira com aqueles que conhecem a verdade e se desviam dela. A partir daí estás por tua conta. Quantas e quantas pessoas que vêm ter comigo, pastor, precisam de aconselhamento. Amém? Vamos lá. Pastor, sabe, eu não vou falar aqui de situações, mas vou dar só aqui alguns exemplos. E eu digo assim, amado, o que é que a palavra de Deus diz? Sabe, mas o que é que a palavra de Deus diz? Você quer um conselho como pastor ou quer um conselho como amigo? Eu estou aqui como pastor. Então, como pastor, a palavra de Deus diz isto, isto e isto. O irmão quer? Mas sabe, mas eu tenho razão, eu tenho... Todos nós temos as nossas razões, mas só há uma que tem que prevalecer em nós, é a palavra de Deus. Não há forma de dar volta ao texto. Concordam comigo ou não? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos libertos pela sua justiça, não pela nossa justiça. Amado, se fosse pela nossa justiça, nenhum de nós estaria aqui hoje. Concordam comigo ou não? Todos nós estamos livres pela justiça de Deus, ao qual o diabo não teve como contrariar esta justiça, por isso é que ele tem que dobrar o joelho ao nome de Jesus. Amém, irmão? Então hoje nós estamos a viver uma situação que é um fenómeno e que para nós não é um fenómeno novo, ele é um fenómeno velho, porque estamos a falar do fermento já lá atrás, vinha contaminando os próprios discípulos que Jesus estava a falar com eles. Os próprios discípulos disseram assim, espera aí, ele não está a falar do pão. Porque se vocês forem lá outra vez àquela palavra onde nós estávamos a ler ali em Mateus, Jesus, ele estava num momento em que ele tinha subido com os seus discípulos e eles esqueceram-se do pão e do peixe, mais uma vez. Tanto que eles estavam um bocadinho a rezoar entre eles e diziam assim, o próprio Jesus dizia, porque rezoeis entre vós? Porque estáis a falar do pão e do peixe que eu, lá atrás já fiz, já mostrei que consegui alimentar 5.000 com o meu milagre, não com o vosso pão. Não foi o que Jesus disse? Muitas vezes nós começamos a ficar fechados, concentrados naquilo que é bom e não conseguimos enxergar um pouco mais à frente. Amados, coisas novas Deus tem para a tua vida. Fica tranquilo, meu querido. Eu próprio posso testificar e posso dizer isso. A cada dia que a minha vida vai caminhando, coisas novas estão a surgir até nós. Amado, e porquê? Porque nós queremos ficar muito firmes na palavra de Deus. Hoje, muita gente pergunta, mas porquê é que você insiste com escola? Porquê é que você insiste com IFC? Porquê? Porque eu sei que quando eu estou muito alinhado pela palavra de Deus, quando eu estou a ser ensinado por aquilo que é a palavra de Deus, eu cresço na presença de Deus. Eu não quero crescer na presença dos homens, irmãos. Os fariseus queriam crescer na presença dos homens. Os fariseus queriam aparecer diante dos homens, que sabiam isto, que sabiam aquilo. Eu fico assim com um bocado de medo quando alguém diz, pastor, tenho uma revelação que eu quero falar na igreja. Primeiro fala comigo dessa revelação. Não, é que eu já ouvi revelações, que aquilo não eram revelações, aquilo eram trapalhões. Como a pastora diz, testemunhos. Não era testemunhos, é testemunhos. Não, primeiro tem que filtrar.
Nós temos que filtrar o que vai vir para aqui, para o povo comer. Eu não quero que o povo comece a comer qualquer coisa. A ovelha, amado, quando eu era pastor de ovelhas de 4 patas, atenção, que eu já fui pastor de ovelhas de 4 patas, era miúdo já a caminhar para o homenzinho, já falava assim uma voz um bocado grossa. O meu pai dizia assim, olha, cuidado, aonde é que tu pões as ovelhas a comer? E como eu era miúdo e gostava de futebol, não é? Então escolhia sempre um campezinho interessante, que dava para as duas coisas. As ovelhas estavam a comer ali e eu jogar a bola. Um dia, irmãos, a coisa correu mal. Eu estava um grande jogador, estava na minha, sabe naquela aura toda. Bem, toda a gente me aplaudia, que eu estava um grande jogador, marcava golos. De repente deixei de ver as ovelhas. Olho para elas, e agora? Amados, as minhas ovelhinhas foram todas paradas dentro do cemitério. Nunca mais me esqueço. Deus tanta vez traz isso à minha cabeça, irmãos. Para onde é que elas foram? Para o lugar de morte. Tanta vez que eu prego isto na minha cabeça. Como Deus é maravilhoso. As vivências que eu já tive na minha vida, para hoje pregar isto, amado, são parábolas que trazem ao meu coração peso para continuar a glorificar o nome do Senhor. Como a palavra de Deus é tão atual hoje, cuidado com aquilo que tu comes. Cuidado com aquilo que tu deixas chegar até ti. Eu não deixo chegar qualquer alimento à igreja, não. Eu tenho que filtrar, saber se o alimento que vem aí é bom. E de vez em quando lá vem uma escapatelazinha, é normal, irmão, é tanta coisa, mas às vezes lá vem. Mas nós temos o cuidado de filtrar o comerzinho. Porque, irmãos, o meu pai dizia assim, olha, cuidado, que eu sei muito bem quando as ovelhas comeram bem e comeram mal. E sabe como eu era já um bocadinho esperto, inteligente? Eu nunca fui assim muito parvo, irmãos. O meu pai tinha a mania de ver as ovelhas. Quando o lombo das ovelhas não estava assim a passar por cima delas, o meu pai dizia, as ovelhas hoje comeram mal. Pumba, porrada nele. E eu, para não levar mais porrada, sabe o que é que eu fazia? Aí, quase no fim da tarde, antes das ovelhas recuarem, ia para um sítio onde havia muita erva verde, para elas comerem. O raio das ovelhas no outro dia estavam todas borreirosas. No outro dia a seguir, pumba, porrada. Eu não te disse para não dares qualquer pasta às ovelhas? Olha como elas estão agora, todas doentes. Lá tinha que o meu pai pôr um produto dentro da água para as ovelhinhas ficarem boas da barriguinha. Muitas vezes é o que acontece connosco. Lá temos que pôr um bocadinho de produto dentro da palavra para vocês limparem a barriguinha. Senão ficamos todos borreirosos. Irmãos, são parábolas. Coisas que a palavra de Deus fala. Cuidado, irmãos, com o fermento dos fariseus. Não é qualquer coisa que tu comes, irmão. Diz assim, eu não como qualquer coisa. Eu só quero a palavra genuína. Eu só quero o que vem do interior do coração de Deus. Concordam comigo ou não? Irmãos, não vale a pena nós andarmos aqui. Eu podia, com todo o respeito, eu podia pegar aqui nos irmãos e começar-vos a iludir com 1001 coisa. Mas não adianta nada, a ilusão só vive uns momentos. Vive alguns tempos. Amados, eu já passei por muita parte do mundo e já vi sinais, pessoas dizem, olha, sabe aquele homem que está ali? Aquele homem que está ali está a andar, não está, está. Olha, ele estava numa cadeira de rodas. Foi Jesus que o salvou. Se fosse uma ilusão, ninguém curava. Mas como é Deus, Deus cura. Olha, sabe aquele homem que está ali? Era cego. Olha, agora já não é. Sabe porquê? Jesus curou. Se fosse ilusão, ele não ficava curado. Concordam comigo ou não? É isso que nós temos que ver nos dias de hoje, amados. A palavra de Deus, ela é hoje. É como? Jesus é como? Jesus é como? Hebreus. Vamos lá outra vez para Hebreus. Está lá escrito em Hebreus. Hebreus 13. Eu quero convidar o grupo de louvor a subir. Hebreus 13, versículo 8.
palavra de Deus diz, no versículo 8, vamos todos ler. Jesus Cristo é o mesmo. Como? Outra vez. Outra vez. Amém, igreja? Então nós podemos olhar para a palavra de Deus, todos nós aqui há bocadinho, confessamos que acreditamos neste livro e declaramos que este livro é para nós o livro da palavra da vida. Concordamos que todos nós acreditamos no que está aqui escrito. Todos nós olhamos para este livro como sendo o guia das nossas vidas pela palavra de Deus. Então eu exorto você, quando alguma coisa vier, assim um pouco estranho, pese pela palavra, vá à palavra de Deus e analise se aquilo que você está a ouvir é de acordo com o que está escrito. Se não for, eu exorto você a fugir a 7 pés, não fique parado sequer a tentar entender o que é que aquela pessoa quer trazer, porque é confusão. É fariseu que está a trazer fermento velho. Mas eu quero exortar você hoje a apanhar o fermento novo de Jesus na sua vida. Amém, irmão? Apanhe o fermento novo, porque vai trazer, com certeza, coisas novas. Amado, Deus tem colocado no meu coração, assim, algo muito pesado sobre coisas novas. Cada vez que venho aqui ao Ministério Renovo, não sei se é pela palavra renovo, mas a palavra de Deus diz que renovo significa Concordam comigo ou não? Concordam comigo ou não, igreja? Estamos acordados? Os irmãos estão acordados? Estão ainda comigo? Diga assim comigo, renovo significa renovar. E quantos querem coisas novas na sua vida? Quantos querem aplicar coisas novas pela palavra de Deus? Olha, diga assim comigo, a palavra de Deus, ela é nova a cada dia, mas o diabo é velho e as coisas velhas já passaram. Eis que Jesus faz tudo de novo a cada dia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus.